Oi, pessoal, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje vamos para mais uma live Pai d'Égua com a Ludmilla. Só esperar a ela entrar. Chame os amigos de vocês, marquem os colegas de profissão, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, profissional de educação física. Boa noite, Aline! Muito bem-vinda! Oi, Charles! Lívia, Aninha, sejam todos muito bem-vindos. Gente, marquem os amigos de vocês, porque essa live vai ser pai d'égua. Não tinha como ser diferente. Saudades! Por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vai trazer um contexto de prescrição clínica de exercício intra-hospitalar. A reabilitação nunca mais será a mesma e precisamos falar sobre esse assunto com mais frequência, sabe? Diversos profissionais têm que estar falando cada vez mais sobre isso. Precisamos mudar, estamos em pleno século XXI, não dá mais para continuar a reabilitação como ela está sendo feita, baseada em atividade física, baseada em eu acho, sem valores numéricos, sem reprodutibilidade, sem metodologia quanti-qualitativa. Não dá mais. E vocês vão ver que a Ludmilla tá trazendo assim uma proposta sensacional, sensacional. E isso tem que ser replicado, sabe? Não tem como nós pensarmos em reabilitação sem estar baseado em evidência científica e sem estarmos utilizando num contexto hospitalar. Ludi chegou! Cadê? Deu, Lude? Dei convitinho. Ah, agora sim. Oi, Lude! Muito Tudo bem? bem-vinda! Que honra! A honra é toda minha, o prazer é todo meu. Gente, Tá conseguindo me ouvir bem? tá ótimo! Então, Gente, tá. quem não sabe, eu já tive duas oportunidades de estar com a Ludmilla. Uma foi presencial em Barretos, a outra a gente fez juntas a mentoria. Ela foi uma das minhas mentorandas na primeira turma do curso de prescrição clínica de exercício, a virada de chave. E, Lud, um prazer demais estar aqui. Vocês lembram da Lívia? Pois é, gente. Só pessoal de peso. Vocês não têm noção, não, do que foi Ah, esse obrigada. conglomerado de mulheres empreendedoras diferenciadas, protagonistas, bem sensacional mesmo. E Lud, eu já lhe conheço e tenho extremamente admiração e orgulho de você. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Obrigada, Juliana. A honra é toda minha, o prazer é todo meu. Um aprendiz tendo espaço, o prazer é meu. Bom, eu tenho quase 20 anos, uns 17 anos já de formação. A área sempre foi hospitalar, eu fiquei um tempinho em ambulatório. Fiz uma janela de 8 anos para dedicar à família e tem 3 anos que eu voltei atualizando, correndo atrás do prejuízo. E hoje eu sou gestora de uma empresa que presta serviço para o hospital local aqui, chamada Magecor, da administração atendida. Então, nós temos um grande desafio que é implantar a prescrição clínica no ambiente hospitalar. E, recentemente, eu fechei todo o meu preparo de um ano, né, Ju? Tem um ano que eu estou seguindo. Onde você colocou seu pé, eu coloco o meu. Então, nos conhecemos presencialmente em Barretos, quase que não deu certo, mas graças a Deus deu certo. Depois veio o seu livro, acompanhei, me preparei para aquele momento, estudei o livro, e aí quando veio a mentoria eu não poderia ficar de fora. Agora eu fecho e mudo essa chave. Então eu fechei mesmo com a mentoria, foi o último investimento para a transição mesmo, de fisioterapia clássica para a prescrição de exercício. Então hoje nós estamos com 15 dias, somente prescrição, não temos fisioterapia clássica mais. Gente, que orgulho! O telefone não para. Aqui, ó, toda hora eu volto lá. Peraí, só um minutinho, porque ainda não é medular, né? Eu confesso, eu sou muito tranquila.
Esses dias eu te falei, né, Juliana? Eu tô verde, eu tô muito verde. Te mandei um portfólio, falei, daqui a um ano eu tenho certeza que eu vou olhar esse portfólio e falar, nossa, como eu tava imatura. Mas o importante é começar. E eu tô muito feliz, assim, de ter começado. Então, agora é um processo de amadurecimento mesmo. Eu tô muito feliz. Como profissional, eu tô muito realizada. Nossa, eu estou muito feliz e orgulhosa demais de você, dessa mudança que você se proporcionou. E que, na verdade, eu falo para as pessoas que foi para isso que a gente estudou. Foi para tratar mediante o exercício. O exercício ele é remédio, ele tem dose. E, Lude, conta aí para o pessoal o que foi que tu fizeste. Isso. Primeiro, eu tive que identificar qual era o meu problema, né, Giana? Eu tinha que entender qual que era o meu perfil demográfico. Não era sair comprando, adquirindo equipamento aleatoriamente. Então, eu fiquei 2 meses estudando e cheguei à conclusão que o perfil do hospital era de reabilitação e não de mobilização. E o mais interessante é que o pessoal da equipe que eu selecionei para me auxiliar nesse processo de estratificação era o seguinte: se o paciente deambulava, ele já é de reabilitação. Se o paciente está na cama, ele era de mobilização. Então, eu parei também, fui aprendendo com o tempo. Falei, não, primeiro um treinamento. Vocês não vão conseguir me ajudar se a gente não fizer um treinamento. Então, o primeiro choque para identificar o nosso perfil demográfico foi quando nós entendemos que, às vezes, o paciente ele está deambulando, que é o maior marco funcional, mas ele está em fase de mobilização. O paciente incapacitado para realizar testes de aptidão, tem contraindicações absolutas. Então, nós saímos daquele contexto de que andou é reabilitação e que está na cama é mobilização. Às vezes, eu tenho um doente que está restrito ao leito, mas ele tem condição de reabilitar. E, às vezes, o paciente que anda, ele não tem condição nesse momento, né? Então, isso foi muito importante. A partir disso, eu identifiquei que dentro do cenário de reabilitação, eu precisava agora de recursos. Então, eu decidi não esperar por ser uma empresa terceira. Eu falo que, como empreendedor, eu aprendi que existe uma zona de risco. Se você não assumir alguns riscos, a gente também não colhe nenhum fruto. Então, eu delimitei até onde eu queria arriscar. Claro que não podemos ser irresponsáveis, mas eu delimitei onde eu queria arriscar e arrisquei. Nós inauguramos a primeira sala de reabilitação intra-hospitalar, especificamente dentro de uma UTI. E eu acho que os pacientes saírem do leito, passar pelo posto de enfermagem, vão para a fisioterapia. Eu acho máximo isso, que orgulho, Lude! É o máximo. Então, lá nós temos a esteira com inclinação, também eu estudei para a gente entender o que era melhor para nós. Temos cadeira extensora, as cargas são menores, as pessoas ficam chocadas. Eu estou na academia, eu falei, não, só não está na academia porque as cargas não são tão altas, né? Mas tem a cadeira extensora, tem a bicicleta horizontal, nós temos a prancha ortostática para os pacientes de mobilização. Então, hoje, eu consigo prescrever exercício, e era isso que faltava. Nossa, que orgulho! Gente, que orgulho! Porque, na verdade, isso é reabilitação, isso é fisioterapia. Prescrever o exercício de maneira correta, fazer a estratificação da fase funcional. Se eu não sei estratificar a fase funcional, todo planejamento estratégico assistencial vai dar errado. Por isso que as evidências, elas gritam para mudarmos os protocolos. Elas imploram por padronizações. Padronizações não é receita de bolo, é padronização de método, de ferramenta validada, que seja reprodutível. A Ludmila já cortou por uma vez por todas a variação assistencial. Eu tenho uma continuidade assistencial a partir do momento que ela já fez estratificação de fase funcional e fez aquisição de recursos de acordo com a fase funcional que predomina. Não é que ela não vai ter recurso para os demais, ela tem, mas ela contemplou o maior perfil dela assistencial. Isso é totalmente diferenciado. Isso é redução de custo. Isso é. É otimização de tempo. E como eu trabalho para uma empresa verticalizada, eu presto serviço para empresa verticalizada, agora eu preciso de tempo para estudar os meus resultados, mas a gente sabe que a literatura garante uma desossorização com menos assistência domiciliar, um tempo de oxigenoterapia reduzido. Então, tem uma série de efeitos cascatas que agora só o tempo a gente consegue trazer isso e consegue estudar isso junto, né, com o hospital. É incrível. Eu
muito feliz. E o interessante é que, conversando com um colega essa semana, ele falou assim, então, Ludmila, me explica isso, me passa uma listinha de aquisições que eu também vou fazer. Falei, olha, deixa eu te falar, a sala de reabilitação é o universo ideal, a gente pensa assim, né? De ter um espaço, eu tenho que conseguir também um espaço para a minha coordenação, a minha sala, é o universo ideal. Mas não necessariamente você precisa disso. A sala de reabilitação ou os equipamentos, às vezes, só guardados no lugar, você consegue fazer fisioterapia baseada em si. Então, não é sair adquirindo equipamento. Eu digo para minha equipe que a reabilitação com prescrição de exercício, Juliana, ela veio como a cereja do bolo, aquele enfeite final que faltava para a nossa equipe. Como se fosse um iceberg. A Sara, ela mostra um grande trabalho de base, de fundamentação. Eu fiquei 8 meses com essa equipe estudando, voltando para os livros, juntos, 8 pessoas, estudando fisiologia do exercício, para todos se tornarem prescritores. Hoje eu sou a única prescritora. Pego na mão todos os dias. Por isso que eu digo também que sem um coordenador clínico, esse modelo de trabalho ele é inviável. Porque é algo que precisa de vir de cima para baixo. A gente não consegue começar isso da assistência para a gestão. Não dá. Então, a gestão, ou alguém representante, um fisioterapeuta representante dessa gestão, dessa coordenação, entende, aprende, volta para as bases e replica depois para aqui. Ninguém faz prescrição clínica de exercício no ambiente hospitalar sozinho. Todos precisam entender a continuidade. Então, hoje eu pego na mão mesmo. Então, eu até te mostrei, né, tudo tão primitivo, mas a gente traz a avaliação funcional, todos os testes que podem responder àquele paciente. Anexado está a ficha de prescrição, baseado no FIT-PP, na progressão. Olha, quarta-feira é dia de reavaliação. Não quero esse doente só com 2 quilos, não. Não é possível que a gente não vai progredir. Então, assim... Isso mesmo. É lindo, né, Juliana? É lindo quando a gente começa a ver as coisas funcionando. Mas depende de energia e dedicação. Eu digo, Ju, capacitação, que qualificação da equipe, né? Não tem como só um saber. Exatamente. Isso só o gestor pode responder. Eu digo que a prescrição de exercício para a minha empresa, ela veio porque eu tenho uma missão e eu trabalho, eu durmo, eu acordo pensando na minha missão. E esses adesivos já estão no celular para a minha equipe. Qual é a nossa missão? Todos os dias, quando você vai para o hospital, você tem que saber qual é a missão da nossa empresa. Que é entregar fisioterapia baseada em evidência. Desde a ventilação mecânica, desde tudo, de tudo. Então, a gente tem campanhas de assincronia zero. Então, não é só prescrição de exercício. É um trabalho muito grande. Então, se você tem uma missão, e se para essa missão você precisa de algumas ferramentas, vale investimento. Eu já te falo, vale investimento. Mas se você é uma empresa que está tirando para tudo quanto é lado, para ver o que é que funciona, infelizmente eu vou te dizer que a prescrição de exercício não é para você. Exatamente. Não vai conseguir trabalhar com resultado. Porque porque a prescrição de exercício... Exatamente. É dedicação, Ju. Para prescrever exercício é você monitorar todo o tempo. Foi reavaliado, não foi? Ele perdeu isso, ele perdeu porque ele fez uma febre, o que aconteceu, por que desandou, né? Por que vocês estão regredindo, por que alcançou um platô? É dinâmico, não é só aquisição. É isso mesmo, perfeita colocação, é dinâmico. E se está estático, está errado, porque trabalhar com prescrição é uma via de feedback contínuo, onde você faz avaliação, reavaliação e processo de prescrição o mais próximo do melhor potencial para o seu paciente. Exatamente. Por isso que não tem como ser estático. Não é estático, E demanda. Você tem que estar disposto. E só vale a pena, por isso que eu te disse, só vale a pena se você souber onde você quer chegar. E eu sei. E hoje eu entrego 5% do que eu quero entregar. Eu sei que eu tenho uma longa jornada ainda para percorrer, mas começamos. E quando eu decidi trazer isso para nós, que na verdade eu amo quando você fala que é o novo de novo. Porque na verdade a gente tinha isso na graduação e eu confesso que como intensivista, fisioterapeuta intensivo, eu não sei onde que eu me perdi e eu olho para a minha associação. Eu vejo a Sobrativo falando, pessoal, quantas cartas eu recebo para gestão? E eles falam,
vocês estão fazendo isso, porque não é para fazer isso, é para vocês fazerem isso. Recentemente recebi uma carta sobre a FI. Vocês estão reabilitando ou vocês estão aspirando? Ou vocês estão ajudando em traqueostomia? Ou vocês estão não sei o quê. Porque a Sobrafi está gritando, gente, o que aconteceu com os fisioterapeutas do hospital? Que agora a gente tem que regulamentar novamente? Por que nós deixamos de reabilitar, Juliana? Eu não sei. Eu confesso. Olha, eu também não sei qual foi o momento que a gente acabou se perdendo ao longo da nossa formação. O que eu brinco é justamente isso. Achamos o fio que estava faltando e agora vamos retomar. Por isso a ressignificação da profissão. É essa sensação que eu tenho toda vez que eu sento para falar sobre prescrição de exercício. Quando eu estou com um grupo de profissionais que ainda não tiveram contato comigo, e eu começo a falar que exercício é remédio, exercício tem dose, exercício já está validado como forma de tratamento para minimizar fármacos, para aumentar qualidade de vida e sobrevida para os nossos pacientes, mas a gente não sabe prescrever, porque a maioria das nossas condutas ainda são conduzidas de maneira errada. E aí eu olho para as pessoas e tá todo mundo me olhando com uma carinha assim de porquê. Eu falo, gente, eu já tô acostumada, mas é isso mesmo. Então vem cá, porque a prescrição já tá baseada. É o velho sendo novo de novo, literalmente. Aí o Arão até colocou assim, olha, reconhecer nosso trabalho vai além. Total, Arão, além. Total além. Então nós estávamos fazendo muito pouco para o que nós podemos fazer e entregar. Mas eu concordo plenamente com a fala da Lud. Quando ela trouxe isso para a equipe dela, ela tem a responsabilidade de ser a disseminadora disso da melhor forma possível. Ela tem que unificar as informações. Porque não adianta só ela ser a detentora do conhecimento. Porque senão a prescrição não vai fluir. Eu preciso que mais profissionais falem essa mesma língua, porque essa é a nossa língua. Exatamente. Nós somos termos, profissionais... né, Juliana? Até os termos. As terminologias total! Eu fico indignada até hoje, quando... recebi recentemente uma plataforma no hospital que eu trabalho e a divisão é prescritores e não prescritores. Porque os próprios profissionais que prescrevem exercício, a grande massa, não sabe fazê-lo e ainda não se identifica como tal. Exatamente. É um cenário perdido, né? E, igual você falou, a gente encontrou agora o que estava perdido e estamos reconectando. E o que mais me chama atenção, Juliana, que me chamou atenção quando eu estava já em transição, é que eu já tive experiência de trabalhar com certificações também. E nós temos dificuldade de entender de processo. Então, quando eu estudei 7 anos de gestão de processo, analisando processo em UTI, e o que mais me chama atenção é que não envolve a fisioterapia. Quando vem um selo para a certificadora, chama-se a equipe médica, chama-se CCH, chama-se a equipe de enfermagem e não procuram pelos processos da fisioterapia. Por quê? Porque até então não havia como medir. Quando eu fui propor isso para o hospital, a primeira coisa que eu perguntei foram inúmeras reuniões antes de propor o projeto. O que eles esperavam da fisioterapia? Não, tá ótimo, tá tudo bem, nós estamos muito satisfeitos, muito obrigada. Mas o quê? O que está bom? E às vezes até a alta gestão não sabe nem o que nos cobrar. Então foi um grito assim, olha, eu quero que vocês me auditem, eu quero que vocês me cobrem por essas entregas. Então quando eu trouxe os indicadores que são da fisioterapia, a gente entende que há uma lacuna na nossa formação e a gente acaba sofrendo um pouco para encontrar na estrada aí essa gestão de processos, entender de ferramentas da administração, de resolução de problemas, o que é prioridade, o que eu vou tacar primeiro, o que eu vou tacar depois. Então, isso também, para quem vai fazer essa transição, tem que entender de análise de resultados. Total! A gente trabalha com resultado. O prescritor do tratamento não farmacológico trabalha com variáveis numéricas absolutas a todo momento, onde a gente faz uma interpretação clínica dessas variáveis para conduzir o atendimento de maneira correta para os pacientes. Eu preciso entender, e esses indicadores dão representatividade da qualidade assistencial, do perfil clínico do local que eu atendo, do perfil do paciente que vai de alta para casa.
Não tem como não entender isso. Isso é super importante e agrega um valor imensurável. E hoje a gente fala tanto sobre agregando valor, agregando valor. Exatamente. E o que nós estamos fazendo? Qual a expectativa, não só porque às vezes a gente fica muito preocupado com a visão de quem está sobre nós, mas é hora de voltarmos o nosso olhar diretamente para o cliente. No passado, nós entrávamos no leito e já tiraríamos do leito, destação beira-leito, poltrona, marcha postagem, pronto, terminou o atendimento. Hoje eu consegui trazer isso para a equipe. O que o senhor perdeu essa semana de febre? Qual função o senhor perdeu desde que o senhor começou a ter febre? Ou desde que o senhor teve essa dor no peito? Desde que o senhor começou a ter a dor de cabeça? Aquilo que trouxe ele para o hospital. E eles falam agora. Olha, eu não consegui mais cozinhar essa semana. Parece que eu não tenho braço mais. Parece que eu não tenho perna mais. Parece que meu fôlego está curto. Então, agora é focado no cliente. Não era. Eu percebo isso. E eu confesso isso. Não era focado no cliente. Agora, as nossas metas, que são a curtíssimo prazo, né? Porque a gente trabalha com o menor tempo de internação possível. A curto prazo é devolver pelo menos o que ele perdeu naquela semana. E aí depois ele vai buscar uma reabilitação fora, né? No ambiente ambulatorial. Mas eu fico assim muito satisfeita de pensar que agora a gente pergunta para ele o que ele perdeu. E todos perderam, Juliana. Talvez nós... E perdem. E se nós não fizermos nada, vão continuar perdendo. Porque, infelizmente, até hoje, quem já atendeu o paciente em domicílio, com certeza já percebeu isso. O paciente interna e volta para casa, piora o status funcional do antes da internação. Toda vez que vai para o hospital, volta para casa pior. E volta para casa pior por quê? Porque nós não estávamos conduzindo a reabilitação como deveria. Não estava fazendo essa estratificação, essa identificação que a Lourdes está fazendo. Ju, eu tive um exemplo na semana passada, que a senhora havia perdido, pela nossa avaliação, endurance de membros superiores, na verdade. Ela conseguia se manter de pé do lado do fogão, mas ela falava que conseguia levar as panelas, mas desde que começou a febre, era infecção do tracto urinário. Ela já não conseguia mais misturar os outros. Minha filha, eu perdi o braço, não consigo mais ficar ali. Eu fiquei pensando, eu falei com a equipe, se fosse no cenário anterior à prescrição clínica de exercício, nós teríamos caminhado com ela, subido e descido escadas, senta e levanta, tratando entre aspas, né, nem intervindo, não era prioridade. Então ela ficou na internação toda trabalhando membros superiores conosco, porque nem o de performance de membro inferior dela deu alterado. Porque ela era uma mulher muito ativa na fazenda, subir e descer morro, curral. Então, assim, é dentro da realidade do paciente. Perto ela tinha perdido, era braço. Então, assim, hoje eu fico muito satisfeita de saber que eu, entre aspas, assim, eu dou um tiro certeiro. Porque o questionamento... Não é entre aspas, não, tá corretíssima. É que não tem mais o eu acho, eu sei. Eu avaliei, eu identifiquei a limitação funcional e eu estou priorizando a limitação funcional da paciente em tempo hábil. Exatamente, porque uma coisa que eu fui questionada, um ponto que eu fui questionada, Ludmila, mas será que vale a pena você ficar, às vezes, 3 sessões, 6 sessões, com a própria pergunta eu respondo exatamente por isso, eu tenho poucas chances, eu tenho poucos encontros com o meu paciente, eu não tenho um ambulatório que vai ficar 20 semanas comigo, 25 semanas comigo. Ele vai ficar 6, 12 encontros comigo. Então, tem que ter muita certeza do que eu vou fazer. Então, existe a barreira da própria equipe multidisciplinar, porque é tudo muito novo, né? É velho, mas é novo. É velho, mas é novo. É velho, mas é novo. Eu entendo essa dificuldade. E era isso, inclusive, que eu ia te perguntar, Lud. Todo mundo acha que é simples, não é simples. A Ludmila, ela assumiu o papel de ser protagonista para estar fazendo isso, tá? Se tornando referência no local onde ela atua para os outros profissionais. E eu tenho muito orgulho dela. Obrigada. E eu gostaria justamente... essa conscientização que as pessoas têm que ter. É um envolvimento muito grande para você prescrever. E dentro desse envolvimento nós temos barreiras, obstáculos. Não é fácil. A barreira às vezes vem da nossa própria equipe, que não entende, não consegue visualizar esse papel. E acha que vai ter mais trabalho. Tem barreira com relação aos pacientes, porque a visão do doente é que ele está muito doente para fazer o exercício.
é difícil tu conscientizares que o exercício é parte fundamental do tratamento dele, tal qual o antibiótico que ele está fazendo uso, ou até mesmo a diálise, que eu posso até reduzir tempo de diálise, melhorando a filtração glomerular, quando prescrito de maneira correta. Eu queria que você trouxesse isso, porque o envolvimento da Ludmila é nítido. A vontade de fazer a diferença também. Mas, com certeza, tiveram alguns obstáculos. Eu queria que você trouxesse isso. Até porque a Poliana colocou aqui. Eu precisava de alguém para me ajudar. Não consigo nem pensar como fazer isso. Aproveitando a deixa que a Poliana trouxe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as dificuldades dessa mudança, né? Sim. A dificuldade com a equipe, primeiro, eu escolhi a equipe. Eu não empurrei isso goela abaixo. Fiz o convite. Quem não quiser continuar, tranquilamente, rompemos com todos os direitos, porque eu estou investindo, Juliana. Eu estou arriscando. Então, quando eu vou arriscar nesse nível de risco, eu tenho que escolher o time, ainda que isso também me custe o prejuízo. Então, quem não quer seguir, vamos romper aqui, tudo bem, eu vou escolher outras pessoas. E assim eu fui fazendo, porque eu tenho só 1 ano de empresa. A minha empresa tem 1 ano. Então, é tudo muito recente. Então, assim que eu escolhi a equipe e propus, eu já estava estudando e qualificando, fizemos, então, treinamentos. Então, treinamentos longos, de 6, 7 horas direto, intervalos rápidos. Nós terminamos o treinamento, inauguramos a sala, eu falei, a partir do dia 1º de agosto, eu quero a ficha de avaliação de todos os pacientes e prescrição clínica para todos. Vou passar 7 horas, vou revisar na UTI, vou revisar na enfermaria, aquela correria. E aí encontrei uma das minhas colaboradoras no jardim, caminhando com o paciente. Aí, vamos ver, deve estar em fase de mobilização, né? Foi para o jardim, fulana, tudo bem? Oi, seu Zé, tá jóia. E aí, contraindicação absoluta, né, fulana, para ter xerobe, para... Não, acho que ele não tem, não. Aí eu falei, vamos ali só... vamos ali só pegar o... Eu voltei com cronômetro, eu voltei com cone, eu voltei com halter, com caneleira. Eu falei assim, fulana, como que ele não tem... Ai, meu Deus, é mesmo, eu não posso só caminhar com ele mais. Eu falei, se ele for de reabilitação, ele não pode mais. Então, assim, tem essa questão da barreira, que eu tento levar com muito, assim, muito bom humor, né? Para também não estressar a equipe, que já tá pesado. Isso, para não espanar, senão a gente aperta demais e espana. Testamos em 10 minutos. As pessoas precisam entender que os testes, em 10, 15 minutos, tá tudo certo. Você já tem ali tudo que você precisa. Claro que o primeiro que eu fiz, eu confesso que eu demorei 40 minutos. Hoje não. Enquanto monta, a outra já prepara, anotar as coisas e pronto, tá testado. E, então, eu tive essa barreira da virada de chave, que é o que você usa muito, gasta um tempo. E eu sempre tiro fotos. Então, a primeira pessoa, eu acho que eu não te mandei. Tinha um monte de calculadora em cima das mesas. Tinha um monte de rascunho. Aí eu falei assim, mas eu fiz o teste de performance de nível inferior. Onde é que ele estava? Onde que ele foi? Não, mas eu fiz, eu não quero fazer de novo. Então, assim, a gente levou isso com muito bom humor, né? Muito papel na mesa, no curso da fisioterapia. Então, a barreira da equipe eu venci, graças a Deus. Então, hoje a gente só está fazendo alguns ajustes. A barreira da equipe multidisciplinar estou em processo, porque tem a questão da logística da UTI, que a gente quer, nós não, né? Mas a maioria quer que o paciente fique no leito, com o lençol estirado e com a luz apagada, a televisão ligada. E aí, de repente, a gente entra, vamos para a sala de reabilitação, alguém, por favor, solenize esse acesso aqui, e a gente vai sair com o paciente. Então, assim, mas nós temos também uma equipe com muita boa vontade no hospital. Uns mais, outros menos, mas a maioria coopera para esse momento. Até mesmo porque eu tenho o meu indicador de não realização de reabilitação por questões logísticas da UTI. E aí eu consigo, no final, provar. Gente, isso que a Lud falou, tem uma ferramenta que é o SONS, que ele é o dedo duro, ele aponta o dedo para falar. Quem não fez, quem barrou o progresso foi... Adoro! Exatamente. Eu tenho quem interrompe o meu processo. Uma vez que eu combinei aquela entrega, qualquer não facilitador, eu preciso identificar quem é. E aí, se aconteceu 2 vezes, eu tenho que acionar o gestor. E aí a gente resolve rapidinho. Certíssimo. Certíssimo.
Uma barreira que eu não esperava, que foi muita surpresa para mim, é a barreira com o cliente. Eu não esperava. Recentemente eu tive assim, uma situação que a família ficou assim, escandalizada da gente entrar com halteres dentro do leito, com caneleira. Como que tem uma bicicleta dentro da UTI? O meu paciente não está preparado para isso, o familiar, né? Não está preparado para isso. Então, eles vão assinar um termo de corresponsabilidade no tratamento fisioterapêutico. Hoje, isso é o que tem no mercado da saúde. Até diálise, intubação, traqueostomia, é consentimento informado, né? Isso está vindo muito forte. A gente já não tem mais direito de fazer qualquer coisa a favor da vida. Se o paciente ou a família não consentir com isso, isso está amadurecendo, mas para algumas intervenções isso já está bem definido. E a fisioterapia eu aproveitei o barco e não, tudo bem, mas existe um consentimento, então, de que pode ser que o seu familiar não saia daqui reabilitado, dependendo de maior cuidado, dependendo de oxigênio. Tá corretíssima. É Então, isso mesmo que tem que fazer. Faz parte do tratamento. A partir do momento que você se posiciona dessa maneira, as pessoas vão entender a importância do exercício no contexto da assistência. A literatura, recentemente eu acabei de escrever um capítulo de um livro para o Profísio, era justamente prescrição clínica de exercício no cenário de terapia intensiva. E há uma escassez na literatura com relação a isso. Há uma escassez. Por quê? Porque não se sabe prescrever, não se sabe estratificar a fase funcional. Tem muito paciente com grau de força muscular igual a maior a 48, fazendo uso com Teraband, então demora muito para reabilitar o paciente, foca muito em atividade física do que exercício propriamente prescrito, planejado, estruturado, com dosificação. O princípio do 50-VP já está aí há anos para nós colocarmos em prática e prescrevermos como um facilitador. Tu segues as letras para tu teres uma ordem evolutiva correta. Então, eu acho sim, fiquei triste, a Lud tinha comentado isso comigo, eu falei, Lud, infelizmente isso vai acontecer, porque muitas vezes a pessoa entra naquele contexto que ela tem que ficar em repouso para se restabelecer. E não é a minoria que pensa assim, é a maioria. Só que o repouso proporciona mais efeitos deletérios do que propriamente a atividade física. Somente o movimentar, o andar que ela comentou, o andar é melhor do que o não fazer nada. Mas quando eu sei fazer o correto, se eu não fizer isso, eu vou estar sendo omissa. Exatamente. Eu fico vendo, eu até mandei uma foto para um professor aqui da Universidade Federal da cidade, que a gente já está começando a pensar, né, em auxiliar e contribuir para essa escassez de trabalhos nessa área, que uma afirmação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que eu fotografei. É necessário maiores pesquisas para dosificar o atendimento em terapia intensiva. Eu falei, meu Deus, se eles estão falando isso, é uma recomendação internacional, a gente precisa investir em pesquisa na UTI. E essa é uma barreira, Ju, porque eu estou com os meus protocolos e é sempre bom ter parceiros de outras equipes para a gente validar esses protocolos e não ficar só com fisioterapia. E é agora uma barreira. Quem é o profissional da equipe multidisciplinar que pode validar um protocolo de prescrição de exercício? Eu não estou encontrando. É porque tu não vai se encontrar. Essa é a dificuldade. Essa é a tua principal barreira. Se eu vou trabalhar com 20%, com 30%, se eu trabalhar com 70%, se eu vou ser limitado pela frequência, pelo bordo ou pela fala, eu não tenho quem auxilie. É justamente isso. E por isso que mais profissionais têm que estar voltados para capacitação e qualificação de saber prescrever. A gente tem um campo de mercado muito grande. E se a fisioterapia continuar do jeito que está, porque a maioria ainda está assim, estamos tendendo a uma profissão técnica. Sim. Não diminuindo a profissão técnica, mas somos uma profissão de nível superior e temos que agir como tal e arcar com as responsabilidades como tal. A partir do momento que a Ludmila pegou e deu um documento e falou, olha, você está assumindo os riscos de uma piora funcional, de uma diminuição de qualidade de vida, de uma maior dependência de funcionalidade, porque vocês optaram
por não receber o tratamento que é considerado padrão ouro. Exatamente. E é a Olha primeira só. vez. Então, assim, é tudo novo. Olha, é lindo isso, Lud. É lindo. Isso é a ressignificação da profissão, isso é ser protagonista, isso é prescrever exercício. Essa é a virada de chave. Eu fico extremamente orgulhosa com cada salto que vocês dão, porque é realmente isso, é você ir para frente e falar, gente, evidência científica. Eu não estou tirando da minha cabeça. Não sou eu que gosto mais desse teste funcional. Não sou eu que estou falando como tem que ser essa metodologia. Esse é um recurso já validado. Eu estou reproduzindo algo que tem uma representatividade científica em termos de evidência. Sim. E a gente sai somente do board, sai do andar como passeio, sai do tirar somente do leito e pôr na cadeira e considerar isso um atendimento. Tá errado, pessoal. Tem muita gente fazendo isso, está errado. Está errado. E hoje nós conseguimos fazer essa transição. Se o paciente quer descer para o leito, qualquer profissional de saúde pode descer para a poltrona. Isso é mobilização, isso é troca de posição do corpo. Ele já foi para a fisioterapia. Ele já realizou fisioterapia. E aí eu sei também avaliar algo que a gente está tentando colocar agora, é a monitorização em 6 horas. Para a gente entender como que vai se comportar a frequência cardíaca depois do aeróbico. O NIOS! Boa! Isso. Nós tivemos um exemplo que nos chamou a atenção. Ele estava com a frequência cardíaca em repouso de 95. E cardiopata, isso já dava uma frequência cardíaca de reserva patente muito curta. Então, eu falava assim, olha o risco. Se ele é de um paciente de fisioterapia clássica, ele vai andar pelo corredor, caminhar pelo corredor, e pode ser que essa distância percorrida ultrapasse a zona de segurança. Ao passo que se eu coloco na esteira, eu dosifico, eu mantenho velocidade contínua, eu fico nos 70%, 85% que me deixa seguro. Então, uma das resistências é o local. Se o paciente estiver andando pelo corredor, eu não preciso justificar nada para ninguém, estava liberado para andar. Mas se eu garanto a mesma velocidade daquela marcha no corredor, mas eu levo para a esteira, para eu ter o menos viés possível, ter que controlar só as variáveis fisiológicas, aí eu já tenho que justificar. Parece que é chocante ele estar na esteira. E não é chocante, ele está mais seguro, ali eu estou controlando tudo. E eu consegui um monitor, o hospital cedeu o monitor. Então, assim, será que é difícil entender que ele está mais seguro? É porque fazer exercício assusta. Eu tô doente, como assim eu vou fazer exercício? Isso. É muito legal isso. Eu confesso que eu adoro. Não, é muito serviço, mas assim, quando a gente vê os resultados. E aí, Juliana, em 2 dias, aí nós priorizamos o aeróbico, que realmente estava tão descondicionado que aí ao banheiro ele usava uma frequência cardíaca muito alta. Ultrapassava os 30 batimentos, né, de repouso. Em 2 dias, a fisioterapeuta chegou e falou assim, Ludmila, a frequência cardíaca dele de repouso está em 75. Falei, olha, se não foi por uma correção de processo infeccioso que não era, né? Não era que ele estava melhorando também da cascata inflamatória, não, era um paciente terminando a antibiótico terapia para ir embora. Então, de fato, era uma repercussão do treinamento aeróbico. Então, assim, quando a gente viu isso, agora imagine só se eu estivesse só sentando esse paciente na poltrona, fazendo uma mamária. Ele ia embora com a mesma frequência cardíaca de base muito alta. Com certeza. Podendo ter um evento adverso. O profissional está com receio porque não sabe avaliar. A nossa avaliação na grande massa ela ainda é muito deficitária. Porque muitas vezes eu avalio em repouso e conduzo o meu paciente para o movimento. Era isso que eu fazia. Então, justamente, a maioria faz isso ainda. Então, como é que eu vou ter a segurança, a previsibilidade de um evento adverso? Eu tenho que entender das variáveis fisiológicas, o impacto que elas têm para as atividades básicas de vida diária. Ele está com limitação à atividade básica ou atividade instrumental? Isso tudo eu consigo conduzir de maneira assertiva. O exemplo que a Ludmila deu foi de melhorar a performance e atividade de vida instrumental da primeira paciente quando ela não conseguia mexer. Exatamente. Olha o impacto que isso causa para a vida do indivíduo. Sim, nós tivemos agora esse segundo paciente. E aí?
Então, você quer concluir? Pode falar. Ai, não, pode falar, eu quero saber já. Tá bom. Nós fizemos toda a ficha de prescrição e esse paciente foi de alta com a ficha. Aí também agora ele sai com encaminhamento. Ele está de D3 de força muscular ou D4 de endurance com aquela carga. Então, eu já aviso o profissional que vai pegar que só faltam 3 atendimentos para começar a pensar em progressão. Então, ele sai com o dia do tratamento, né, fisioterapêutico, da prescrição. Aí o paciente olhou aquela prescrição do aeróbio, do resistido, de endurance muscular e de equilíbrio. Aí ele falou assim, não, doutora, eu não vou achar lugar nenhum para fazer isso aqui não, vou ter que voltar para o hospital. Adorei! Ai, seu José, desculpa, mas a gente vai ter que esperar um tempinho para ter o nosso ambulatório de cardiologia. Por enquanto é só no hospital mesmo. Olha só que maravilha! Olha só o paciente falando, eu vou ter que voltar, porque não vai ter nenhum local que me atenda como você está me atendendo aqui dentro. Exatamente. E a gente sabe que não tem, que é um Olha esse paciente que está sempre reconhecimento reinternando, maravilhoso. né? Aí ele falou, não, lá eles vão só levantar meus braços, pedir para eu respirar fundo, puxar umas bolinhas, então assim a gente já sabe que é fisioterapia clássica, né? Olha só, gente, essa imagem? Não é essa imagem. Eu quero que falem da fisioterapia da mesma forma que esse paciente falou para Ludmila. Sim. Quero voltar para fazer aqui. Não me dá alta ainda não. Ainda tenho que recuperar. Sim, Nossa, sim, que foi orgulho. isso. É o início mesmo, né? Tô muito O feliz. início. E o início lindo, brilhante, repleto de sucesso, voe alto. Você é uma profissional completamente diferenciada, qualificada. Continue fazendo a diferença por onde você passa. Precisamos de mais profissionais assim. Isso é fisioterapia, isso é reabilitação e eu morro de orgulho. Vocês viram, hein? Quem não viu, olha lá a live da Lívia, olha agora a live com a Ludmila, vocês vão ver as próximas. É só gente assim. Eu queria entregar meus pacientes para a Lívia. Eu queria mandar todo mundo para Salvador. Alta para Salvador. Quase isso. Ou então para a Lívia, ou então para a Amandinha em Brasília. Olha que a Amanda botou aqui, gente. Gostei disso. Olha, a família tem que estar no processo, entendendo a importância do fazer ou não fazer. Perfeito, que é justamente isso. A prescrição, o diferencial de quando você sabe prescrever é quando você sabe não só as suas restrições, quanto a capacidade de até onde o teu paciente pode ir. E esse é um diferencial sensacional. Exatamente. Eu tenho umas afirmações do Colégio Americano de Esporte que estou deixando só numa folha, assim, sabe? Quando eles falam que permanecer em repouso é muito mais arriscado que se expor a atividade, eu falo, gente, né? Não tem mais desculpas para a gente deixar o paciente na poltrona. Não tem desculpa não tem para fazer um ciclo ergômetro livre, não tem desculpa mais. Não tem. E a base, na maior parte das vezes, toda essa literatura, ela é muito direcionada para o corpo clínico médico. Inclusive, se vocês perguntarem, eu sempre falo, gente, pergunte para algum colega médico seu como que você prescreve exercício. Se ele sabe prescrever. Porque ele já tem tanta responsabilidade na condução assistencial com o fármaco que ele não vai dominar a prescrição. São alguns médicos que dominam a prescrição. A prescrição no contexto hospitalar, ela é nossa. Exatamente. E o que está faltando para os fisioterapeutas assumirem e serem protagonistas como as meninas estão sendo? Ju, eu ouvi uma afirmação de um colega médico no plantão, que ele disse, quando eu li a carta da Sobrafi, chamando a responsabilidade da reabilitação no mês passado, falando para a gente parar de se envolver com essas coisas no UTI, ele falou assim, eu acho que o que aconteceu com vocês é que vocês acabaram se deslumbrando pela assistência invasiva e ficaram assistindo no leito. E quantos fisioterapeutas ficam assistindo na porta do leito um procedimento que não tem nada a ver com a gente?
não tem nada a ver conosco. E ficamos ali assistindo qualquer que seja o procedimento que não precisa de nós, enquanto poderíamos estar dedicando aquele tempo às nossas entregas. Eu tenho falado muito sobre entregas com a minha equipe, trazendo esse contexto de processo. Existem algumas entregas, Juliana, da terapia intensiva que são compartilhadas. Então, a ventilação mecânica é uma entrega compartilhada, faz quem sabe. Alguns serviços ficam mais com fisioterapia, outros serviços ficam totalmente com médico, depende do nível de formação das equipes. Mas tem uma entrega, assim como os bundles de prevenção de infecções assistenciais, alguns envolvem a fisioterapia, principalmente do trato respiratório, associado à ventilação mecânica. Essas entregas são compartilhadas, mas a única entrega que não deve ser e não pode ser, pelas regulamentações deve ser compartilhada, é a reabilitação. Isso não tem participação de ninguém. Então, quando a gente sai da nossa função de reabilitador e nos desviamos de função, nós estamos cooperando para a melhoria de processos de outros setores e afundando com os nossos processos. Então, precisamos entender a respeito de entregas. Eu só posso ajudar um processo do meu vizinho se eu estiver garantindo os meus. Agora, os nossos estão estourados, né? Estão arrebentados os nossos processos, ainda estamos querendo ajudar no controle da infecção, estamos querendo ajudar na traqueostomia, querendo ajudar na passagem de catéter central. Gente, vamos resolver a nossa casa, né? Primeiro, resolver os nossos problemas, para depois pensar em assessorar outros. Não faz nenhum sentido. Então, sempre que eu vejo alguém da minha equipe dizer, opa, peraí, volta para a nossa função. Nossa pontuação. É isso mesmo. Qual é o nosso papel? Para que nós estudamos? Qual o impacto nós proporcionamos na vida do nosso paciente a partir do momento que a gente, de fato, assume a responsabilidade de devolver o status funcional dele? Exatamente. Quais as condutas que, de fato, eu tenho que fazer parte desse processo? Sim. Eu vou dar um exemplo do próprio NIOS. O NIOS é uma ferramenta de deterioração funcional, de um alerta precoce sobre uma piora clínica funcional. Quando a gente trabalha no ambiente hospitalar, a paciente passou mal, quem é chamado? O fisioterapeuta. Exato. É primeiro o fisioterapeuta. Se não conseguir resolver, aí a gente chama o médico. Mas está o enfermeiro, chama o fisioterapeuta. Sim. Eu nunca vi um processo diferente em nenhum dos hospitais que eu já trabalhei. Sim. É assim. E, na verdade, não necessariamente é a gente que tem que ser chamado no primeiro momento. Uhum. Mas como nós, às vezes, atuamos e auxiliamos em processos que não diretamente estão vinculados a devolver o status funcional do paciente, melhoramos os indicadores dos outros profissionais. É mais ou menos isso. É isso. Mas é isso. É isso que eu Adorei. tenho tentado explicar. E a minha equipe está entendendo a importância dos números. Olha só, nós temos inúmeros protocolos para serem registrados. Eu quero agora passar para um controle de documentos eletrônicos da fisioterapia, porque eu não posso esperar o hospital se movimentar. Então, os nossos protocolos precisam ser estabelecidos. E aí, se alguém tem uma sopa, tem uma meia horinha, 40 minutos, por favor, PubMed, vamos lá, vamos fazer uma pesquisa científica, ajuda a contribuir. Entender que nós precisamos nos cuidar como equipe. E é isso que eu tenho tentado Perfeita trazer. colocação. Adorei. Gente, o tempo voou, pelo amor de Deus. Passa mais devagar, tempo. Lúdia, eu queria que você resumisse o que foi a virada de chave para você. Como foi ou que falhou? O que foi a virada de chave para você profissionalmente? Olha, a virada de chave foi a esperança para eu continuar na fisioterapia. Nossa! Ela salvou, Juliana. Era o último investimento na fisioterapia. Eu já estava, porque eu sempre busquei por métricas, eu sempre busquei por resultados. Como eu te disse, eu fiquei trabalhando com processo 7 anos, em UTI. Quando eu voltei para a fisioterapia, eu vi, gente, a equipe médica está lá na frente com os processos que eu ajudei. A equipe de enfermagem está com processos lá na frente que eu ajudei. E quando eu olhava para a fisioterapia, eu falava, nós estamos perdidos. Não tem nem por onde começar. E quando eu fiz a mentoria e eu virei a chave, eu falei para minha família, eu vou seguir na
fisioterapia. Tem esperança. Tem esperança, tem como entregar fisioterapia de qualidade. Então, salvou, virada de chave. Nossa, Salvou. me arrepiei aqui ouvindo. Mas é verdade. É verdade. Eu acho que os profissionais que querem entregar, Juliana, existem vários tipos de profissionais, não só na fisioterapia. Existem pessoas que se preocupam com excelência e pessoas que estão preocupadas com o vencimento no final do mês. Então, a virada de chave é uma conscientização como indivíduo, com seu papel social, com seu papel ético na profissão. Não é um método de trabalho, é voltar às raízes da fisioterapia e parar de preocupar só com o pulmão, coração, sem integração com o sistema musculoesquelético. Acho que a virada de chave é o que eu te disse. Você é o compilado. Isso aqui vale muito mais, viu? Tá? Isso aqui tem um valor muito maior do que de fato ele é, né? Ele valeria muito mais. Porque isso aqui te exime de buscar no Guyton, buscar nas recomendações internacionais, de 10 anos de revisão de bibliografia. Então, você trouxe para nós, Juliana, o compilado a curto prazo. Gente, se você quer aprender a prescrever exercício, é essa literatura, sim. Eu ando, você fica toda desgastada, né? Eu ando com ela na minha bolsa. Eu não deixo, porque em qualquer momento a minha equipe pode me ligar e, como eu te disse, algumas coisas não estão medulares. Eu preciso voltar e eles sabem. Eu falo para eles, pessoal, só um minutinho, não, um minuto. Eu te falei sobre o renal crônico, né? Te falei essa semana. Eu falei, Ju, eu estava embasada porque eu estudei o seu capítulo, fui em algumas das suas referências, eu estava pronta. Então, essa é a minha indicação. Se você quer dar o melhor, se você quer ter um sentido dentro da fisioterapia hospitalar, que não seja só ventilação mecânica, não seja... Porque o paciente sai da ventilação mecânica, a gente fica perdido, né? Aí que ele vai para a poltrona. É a mentoria. Sem sombra de dúvida. É a mentoria da virada de chave. Eu diria assim. Ai, que linda! Que linda! Nossa, gente, vocês não tem noção do sentimento que é ouvir isso de vocês. Obrigada por... Eu já agradeci, sempre agradeço as meninas por elas terem comprado essa briga junto comigo, viu? E eu falo para elas, todo mundo que está comigo, eu falo, agora a responsabilidade é sua, ser disseminadora. Agora dê continuidade no processo. E eu agradeço demais a oportunidade de eu fazer parte dessa mudança. Eu agradeço demais. Porque é absurdamente gratificante. Isso que a Lud falou é engraçado, porque você sente isso como missão. Eu dou aula desde a minha formação, da minha graduação. Eu já era monitora na minha faculdade. Eu comecei dando aula para as minhas amigas. Quando teve a oportunidade de ter uma monitoria, eu fiz parte da monitoria. E eu sempre sentia isso. Gente, eu quero fazer a diferença na profissão. Só que, sabe aquela história que uma andorinha não faz verão? Pois é. Eu preciso de mais profissionais que nem vocês, para que a gente faça, sim, um movimento grande no contexto da nossa profissão e a gente mude de uma vez por todas. Porque do jeito que estava, não dá mais. Fisioterapia é isso que as meninas estão trazendo aqui. E são mudanças. E quando vocês falam investimento, o investimento da Ludmila foi altíssimo. Ela montou uma estrutura dentro do ambiente hospitalar. Não foi, ela teve o investimento dela como profissional de correr atrás de conhecimento, que ela estava aprimorando o conhecimento que ela já tinha, mas ela teve investimento financeiro. E eu morro de orgulho por isso. Quero que você já é uma referência, quero que você voe alto, tenha muito sucesso, porque eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa sua mudança. Muito mesmo. Se precisar de uma monitora, tá? Das mentorias. Deixa eu falar, tem coisas vindas por aí, viu? Tem vários por favor. Maior prazer do mundo. Ju, obrigada. Ju, obrigada pelo carinho. Obrigada pela acessibilidade. Você sempre responde as mensagens, sempre socorre. É muito mais que monitor. Acho que ficou um laço mesmo. Eu sinto muito orgulho de ter você agora mais perto. Obrigada mesmo, viu? De coração.
Obrigada. Nada, eu que agradeço. Então, gente, olha só, vocês viram que a Lud trouxe aqui. Então, vamos mudar junto. Vamos fazer a diferença no contexto da reabilitação. Mas eu preciso que a mudança parta de você. Seja protagonista, faça a diferença. Nós somos prescritores do tratamento não farmacológico. Mas só que a gente tem que fazer isso com assertividade, baseado em evidência científica. Eu não acho, eu sei o que eu estou fazendo. E falar em saber o que eu estou fazendo, eu sei passar para vocês de uma maneira simples e didática a se tornar um profissional que sabe prescrever exercício clínico. Lud, agradeço de coração sua participação. Foi como a Lud falou, gente. Você acha que parar por aí? Não. Eu falo com elas quase todos os dias. Uhum. 0800 socorro. Obrigada mesmo, viu, prazer do mundo, Lud. Muito obrigada. Para encerrar, queria que você resumisse numa frase para a sua equipe, para continuarem motivados. Gente, eu não combinei nada com a Lud, viu? Nossa, você me pegou de sopetão agora. Uma frase? Uma frase para sua equipe. Uma frase para minha equipe. Se hoje eu estou aqui, saibam que é passageiro. Estou deixando vocês com um legado para continuar em meu nome, em nome da Juliana, em nome da fisioterapia. Arrasou, querida! Beijo, Lud. Obrigada mais uma vez por ter participado aqui conosco. Eu amei. Eu amei também. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Ai, gente, que orgulho. Olha só. Como não ficou orgulhosa de profissionais extremamente qualificados e capacitadas, mudando a visão delas depois de, olha, 15, 20, 18 anos de profissão, 22 anos de profissão. E é essa a minha proposta para vocês. Vou estar tendo agora a minha segunda turma da mentoria Prescrição Clínica de Exercício, a virada de chave 2. É a última do ano. Não perca essa oportunidade. Venha também virar a chave, mudar a sua visão assistencial. Durante esses dias, até a abertura da mentoria, que vai ser no final do mês, eu vou estar esperando você, para que você participe também desse processo de mudança e ressignificação profissional. Beijos! Obrigada por terem ficado aqui conosco. Tchau, tchau!